E agora a gente vai falar um assunto muito comum, que gera muita dúvida, aí, principalmente para quem está começando, que é a água, ou seja, a rega, né? Quanto tempo a gente deve regar na sua plantinha, se é todo dia, o quanto de água põe. E o que eu posso dizer, galera, às vezes muita água pode fazer muito mal para sua planta. Para você recuperar a sua planta ali de um excesso de água, né? O que a gente chama ali de afogamento, é quando você rega tanto a sua planta que ela literalmente fica afogada, ela não consegue realizar a fotossíntese direito, ela não consegue transportar os nutrientes da raiz até o topo da planta, né? E isso atrasa muito o crescimento, né? Você vai perder ali talvez 1 até 2 semanas para conseguir reverter isso. Então, às vezes, regar muito faz mais mal do que deixar ela um pouco seca, né? Então, o que eu recomendo é analise o seu solo, tá? Primeiramente, vamos ver o que tem ali. Seu solo retém muita água, seu solo seca muito rápido. Segundo fator, qual o tipo de cultivo que você está fazendo? Se é outdoor, né, que é cultivo de exterior, ela vai ficar exposta ao sol. E quando ela fica exposta ao sol, o calor é mais intenso, né, com certeza. E consequentemente ela vai precisar beber mais água, né? Então plantas de outdoor vão beber mais água. Plantas cultivadas em espaços fechados, a umidade ali é meio que preservada, faz tanto calor, né? Não tem tanta ventilação, logo seu vaso vai segurar mais a água, né? Então plantas indoor, né, que a gente chama, vai precisar de menos água. Outro fator muito importante é o tipo de vaso que você está usando. Esse vaso é de tecido, esse vaso é de plástico, ele é preto, ele é de cerâmica, tudo isso influencia. Outro fator muito importante é a drenagem desse vaso. Uma alternativa muito boa é colocar aquelas pedrinhas, a argila expandida, né? E colocar uma mantinha, essas mantas de garden center mesmo, você encontra, né? Bem baratinho, que nada mais é que um pedaço de tecido que vai segurar a sua terra para ela não cair, e a argila vai ajudar a oxigenar ela, vai drenar melhor seu solo. Isso tudo facilita muito na hora da sua rega, né? O uso de pratinhos, tá, galera? Pratinhos é bem importante, porque você consegue medir ali o quanto está escoando do seu vaso e, consequentemente, você vai saber mais ou menos se você regou demais ou não. Então, sempre que possível, use pratinhos. Se você vê que está escoando muita água, é um sinal que você está regando demais. Fique sempre de olho o peso também do seu vaso, né? Se o seu vaso estiver muito pesado, isso significa que ele está encharcado, que tem muita água ali, então você não vai precisar regar de novo. Se o seu vaso estiver bem leve, né, a planta em si, né, somente a parte que a gente vê, ela é bem levinha. Então, se seu vaso estiver leve, isso é um sinal que está faltando água. Então, dito tudo isso, quanto de água eu preciso colocar? Sua planta está pequena ali, tem 3 semaninhas de vida, quanto de água você vai pôr? Então, eu recomendo vocês utilizarem vasos de 3 litros no começo, no máximo, tá, galera? 3 litrinhos é um vaso bem pequeno, você não vai ter tanta terra ali, então ela vai naturalmente secar mais rápido. Se você colocar muita terra logo no começo, vamos supor que você põe uma mudinha bem pequenininha, já num vaso de 20, 30 litros. Você pode molhar aquele vaso inteiro, né? Mas, às vezes, a raiz ela não consegue chegar até onde a água tá, né? Às vezes ele tá bem pesado, tá bastante úmido lá embaixo, né? Aquela parte que fica em contato com a superfície, fica úmida por mais tempo, né? E o topo mesmo, onde que a raiz permeia, né? Quando ela é pequena, tá seco, né? Então você vai ter que regar de novo. Então utilizem vasos pequenos no começo. No começo você utilizou, vamos supor que você colocou realmente 3 litros. Quanto de água? Vamos pôr ali uma média de 100, 200 ml de água, né? 3 vezes por semana. Mas isso varia muito, né? Eu tô passando aqui uma média do que eu uso. Depende da genética, as condições que eu já falei para vocês. E vão sempre analisando o peso do vaso, põe a mão ali no topo da terra, vê se tem umidade, se não tem, né? E na fase final, vamos supor que vocês usem um vaso aí 8 ou 10 litros, seria o tamanho do vaso final dela. Ela vai terminar todo o ciclo dela. Nesse momento você vai estar regando ali com mais ou menos meio litro de água a cada 2 dias, vamos dizer isso. Mas também tem plantas que são grandes, tem plantas que crescem muito mais do que outras, né? Quanto maior ela for, mais ela vai beber água. Então sempre acompanhe. Estou falando aqui uma média, galera. Não é para seguir a risca. O que eu quero dizer é sempre prestar atenção no vaso, nos sinais que a planta vai dar para você, né? Seria esse o melhor caminho. Mas a estratégia dos vasos pequenos no começo e aumentar depois para um vaso maior
é boa, funciona e te ajuda a ter um controle maior sobre essa questão da rega. Problemas com a rega, como resolver? Bom, ou você pode regar demais, que a gente já falou que é bem comum, ou você pode regar de menos. Se você regou de menos a planta, ela vai ficar meio caída, murcha, né? Logicamente, você colocando água, algumas horinhas depois, um dia depois, ela já vai estar toda em pé de novo, bonita, verdona, né? Isso é bem fácil de resolver. E aí você vai ter uma noção de quanto em quanto tempo você precisa regar, justamente depois desse período de secura, né? Cuidado, galera, para não deixar ela secar totalmente, né? Ficar aquele deserto, e aí sua planta pode realmente morrer e dificilmente você vai conseguir reviver ela, né? Então, deixou ali um dia, dois, você viu que ela deu uma murchada, ficou meio feia, põe água. Se ela levantar, era porque estava faltando água. E aí você já consegue ali ter uma métrica boa de rega. Inclusive, talvez essa seja uma estratégia para você conhecer sua planta melhor. Não tem problema ela ficar um pouquinho seca, né? É até bom estimular esse período de secura para ela desenvolver mais as raízes. Não pode deixar secar totalmente durante muito tempo, né? Ou se ela estiver no sol, você deixar ela ali muito tempo, ela vai queimar as raízes e consequentemente as folhas vão queimar, enfim, você pode perder a planta. O problema está na rega em excesso. A gente acha às vezes que a rega em excesso não afeta tanto, mas se você regar muito sua planta, ela também vai ficar caída, murcha, você vai ver que ela não vai desenvolver, ela vai ficar amarelada, né? Isso tudo vai atrapalhar várias outras coisas, como nutrientes mesmo, né? Se você rega muito, os nutrientes vão escoando, mesmo que tenha nutriente ali, eles vão saindo, né? Você tá pondo mais água e ele tá limpando ela, né? Então, cuidado com a rega em excesso. Se você regou demais, percebeu que isso está acontecendo, deixa sem regar. Deixa 1, 2 dias, ela aguenta, fica tranquilo. Você vai ver que ela vai voltar, mas vai demorar. Voltar mesmo para vida, né, que a gente fala, que você vai ver que ela tá verdona, em pé novamente, né, vai demorar 1 até 2 semanas ou até mais, né. Então é sempre bom identificar logo no começo. Tá meio murcha, como são meio parecidos os sintomas, né, ela sempre vai dar uma murchada e amarelar. Às vezes você vai ficar na dúvida, será que eu reguei demais? Será que eu reguei de menos? Tá na dúvida? Rega. Murchou, tá meio murcho ali, rega. Não voltou, sinal que tem muito, então para de regar. Então, fique de olho na sua rega, veja o peso do seu vaso, sinta a sua planta, veja como ela reage às regas, e aí você vai ter certeza quanto aquela plantinha está bebendo, né? Cada genética é uma genética, e você conhecendo suas plantas, você vai automaticamente ali pegando a manha, né? Vai saber, hoje eu ponho, amanhã eu não ponho, rego dia sim, dia não. Isso é muito importante.